Olá, alunos! Vamos iniciar nossa aula de Educação Física. Sou a professora Rafaela Pinheiro e agora vou chamar vocês para fazer a leitura do objeto de conhecimento. Aula 2, objeto de conhecimento, o corpo e seu repertório cultural, social e histórico. Detalhamento, ginástica de condicionamento físico, ginástica localizada, laboral, funcional. Olha só que assunto interessante nós temos para a nossa aula, então vamos iniciar. Muito bem, para iniciar a nossa aula, eu trouxe aqui algumas imagens para vocês e já comecem a observar aqui quais são as práticas que essas pessoas estão aí fazendo. Observem que essas práticas elas acontecem em ambientes diferentes e de formas diferentes. Mas vamos pensar aqui qual é o objetivo dessas pessoas fazendo esse tipo de exercícios, hein? Do que será que a gente está falando aqui de maneira comum dentro dessas práticas? Então, quando eu apresento para vocês essas diferentes práticas sendo feitas por diferentes públicos em diferentes espaços, eu estou falando então de um tipo de ginástica. A ginástica não é apenas aquela ginástica competitiva, como a ginástica artística, a ginástica rítmica, mas aqui a gente está falando de uma ginástica que ela não é competitiva e ela é classificada como ginástica de condicionamento físico. Então vamos pensar aqui o que significa condicionamento físico, qual é esse tipo de ginástica. Vamos ver aqui a sua definição. A ginástica de condicionamento físico é a prática corporal que envolve diferentes modalidades de exercícios que visam qualificar as capacidades físicas do corpo humano. Então, quando eu falo de ginástica de condicionamento físico, eu estou falando de diversas práticas aí que vão ter como objetivo principal, através de exercícios físicos, melhorar as capacidades físicas do nosso corpo, como, por exemplo, a força, a resistência muscular, a aptidão cardiorrespiratória, a agilidade, enfim, tudo aquilo que está interligado dentro das nossas atividades diárias. Então, quando eu vou fazer compras no supermercado, eu preciso de certas capacidades físicas bem trabalhadas no meu corpo, como, por exemplo, a força, porque para eu carregar as sacolas de supermercado eu preciso de ter força e, ao mesmo tempo, eu preciso de ter resistência muscular, porque senão eu conseguiria somente levantar as sacolas do supermercado, mas eu não conseguiria caminhar até a minha casa carregando essas sacolas. Por isso eu preciso também de resistência muscular. Então, é só um exemplo básico de como que a gente consegue trabalhar, ou melhor, requerer essas capacidades físicas dentro do nosso cotidiano. Então, essas ginásticas de condicionamento físico, elas vão contemplar justamente o desenvolvimento dessas capacidades, entenderam? E aí a gente observa também nas imagens que essas atividades, esses tipos de ginásticas, eles acontecem em diversos ambientes, como nas academias, que é muito comum a gente ver elas acontecendo dentro das academias, dentro daqueles aulão ali onde a gente vê pessoas dançando, pessoas carregando peso, né? A gente observa também esse tipo de ginástica acontecendo dentro das escolas, através das aulas de educação física, quando o professor de educação física propõe atividades diferenciadas, principalmente aquelas atividades que têm um ritmo ali acompanhando, uma música, justamente com o objetivo de trabalhar essas capacidades físicas nos alunos. A gente observa também isso acontecendo em projetos sociais, em empresas. Olha só que interessante, a gente vai estudar um pouco mais sobre isso ao longo da nossa aula, mas essas ginásticas elas acontecem também no ambiente de trabalho. Olha só que legal. E a gente observa também essas práticas acontecendo ao ar livre, né? Através dos treinamentos funcionais, né? Que são aqueles treinamentos que a gente vê várias pessoas executando ali em forma de circuitos. A gente também vai aprender um pouco sobre ela aí na nossa aula.
Isso é muito legal, muito interessante. Por quê? Porque vocês vão ver que a gente vai apresentar para vocês, eu vou apresentar aqui, 3 formas de ginástica de condicionamento físico que vocês vão observar lá no final. E aí eu já quero que vocês comecem a pensar aqui junto comigo qual é a necessidade principal do seu corpo hoje, né? E qual é o tipo de ginástica que você pode começar a incrementar na sua rotina para te auxiliar, para responder a esse objetivo que você quer alcançar dentro das suas necessidades, tá bom? E aí a gente vai começando a apresentar essas ginásticas para vocês através da ginástica localizada. Vamos ver aí a sua definição. Muito bem, então a gente vai falar aqui sobre a ginástica localizada. O que vem a ser essa ginástica localizada? É justamente uma prática, olha aí, prestem bem atenção, estruturada, que organiza exercícios por séries e repetições, reforçando grupos musculares específicos. Então, a gente já consegue observar aqui algumas definições que vão serem contempladas dentro desse tipo de ginástica. Então, na ginástica localizada, a gente vai falar então de exercícios que eles vão ter uma estruturação através da organização de exercícios. E como que esses exercícios eles são organizados dentro da ginástica localizada? Através de séries e repetições. Então, num exemplo prático aqui, a gente pode definir, por exemplo, um exercício acontecendo com 3 séries, contemplando 12 repetições em cada série. Então, deu para entender mais ou menos essa estrutura? Então, basicamente, vai funcionar dessa forma, tá? É definida e estruturada por séries e repetições. E vão reforçar grupos musculares específicos. Então, a ginástica localizada, ela vai trabalhar grupos específicos musculares do nosso corpo. Então, se eu quero melhorar aqui a força dos meus membros superiores, eu vou trabalhar exercícios que vão contemplar os músculos dos membros superiores. Se o meu objetivo é fortalecer a região aqui, ó, do meu abdômen, da minha lombar, para manter uma postura mais adequada, eu vou fazer exercícios através da ginástica localizada que vão trabalhar essas musculaturas aqui, abdominais, musculaturas aqui na região lombar. E esses exercícios eles vão fortalecer essas musculaturas a fim de manter, né, essa postura mais adequada, justamente por quê? Porque esse é o meu objetivo. Então, deu para entender como é que funciona aí o objetivo da ginástica localizada? Ela vai trabalhar grupos musculares específicos ou músculos específicos a fim de atingir o objetivo específico também, tá bom? E lembra que na definição da ginástica localizada, a gente viu que ela é estruturada. E como é que ela é estruturada? Ela tem uma divisão, ela tem uma sequência lógica para ela acontecer. Tá? E quando eu falo também da prática da ginástica localizada, geralmente elas vão acontecer em ambientes como academias, porque vocês observam esses aparelhos aqui atrás de mim, são aparelhos que a gente comumente encontra em academias. Então, eu vou utilizar esses pesos, esses halteres, né, justamente para me auxiliar, para causar mais sobrecarga ali no meu músculo, para ele, para que eu demande mais desse músculo e ele fique mais fortalecido, fique mais resistente, tá bom? Então, aqui, voltando agora para a divisão de uma aula de ginástica localizada, a gente começa sempre uma sessão de ginástica localizada por um aquecimento leve. O que isso significa? Que eu vou preparar o meu corpo para aquela prática, né? Então, geralmente, eu faço uma série de alongamentos, de exercícios de mobilidade. O que são exercícios de mobilidade? São aqueles exercícios que vão preparar as minhas articulações, e articulações são as partes móveis do meu corpo, como aqui, ó, na região dos ombros, do quadril, né, dos joelhos. Então, eu vou preparar as minhas articulações para que eu possa, por exemplo, ó,
conseguir fazer um agachamento sem sentir dor aqui na região lombar, sem sentir dor nos joelhos. Então, eu preparo o meu corpo para aquela prática, ok? Então, fiz ali mais ou menos 5, 10 minutos de aquecimento leve, aí eu vou para a parte principal da minha sessão de ginástica localizada, que vão contemplar ali esses exercícios localizados. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar os membros inferiores, eu quero trabalhar mais a região aqui dos meus quadríceps, eu posso fazer ali exercícios com ou sem peso, por exemplo, de agachamento, né? Como eu dei o exemplo para vocês. Eu posso trabalhar exercícios que vão trabalhar especificamente aqui a região glútea, né? Que é o nosso bumbum. E aí eu abro um parêntese aqui para vocês para falar que a região glútea, ela é uma região super importante para ser trabalhada, para a gente estar ali estimulando a força, a resistência muscular nessa região. Por quê? Porque é um músculo super importante, né? Um grupo muscular super importante. Por que eu falei grupo muscular? Porque a gente tem o glúteo máximo, médio e mínimo. Então, esse grupo muscular, ele é super importante para fazer com que a nossa postura ela fique mais correta, porque ela vai trabalhar ali em conjunto com esses músculos aqui na região das nossas costas, na nossa lombar, aqui ó, do nosso abdômen, que a gente chama do core, né, que vai trabalhar toda essa musculatura. Então, os glúteos, eles também são importantes ali para fazer com que a gente consiga, né, ter uma melhor postura e sentir menos dor na nossa região lombar. Continuando, então, a gente vai passar para exercícios no solo, né? Que eu consigo trabalhar, por exemplo, a região abdominal, fazendo os abdominais no solo. E aí, ó, vocês observam aqui, né, esse tatamezinho aqui, onde você pode ter mais conforto na hora de fazer o seu exercício. Você pode trabalhar também o exercício de apoio para estimular os músculos aqui da região dos braços, dos ombros, das costas, né? Ou seja, trabalhar a região superior do seu corpo, enfim. Então, aquecimento leve, parte principal com exercícios localizados, exercícios no solo, e aí eu venho com o relaxamento e volta à calma, que é fazer com que o meu corpo ele volte ao meu estado normal, né, que estava ali antes de começar toda essa sessão de ginástica localizada. Então, vocês veem aí que existe uma sequência lógica que não pode ser pulado, né? Essas etapas elas não podem ser puladas, porque você prepara o seu corpo, faz a atividade principal e traz o seu corpo de novo para o seu normal, digamos assim, tá? Então, essa organização que é planejada da ginástica localizada, ela abriu caminho para o surgimento de outras modalidades que respondem também a demandas cada vez mais específicas. E que ginásticas são essas, né? Que se originaram aí da ginástica localizada. Eu vou trazer para vocês a ginástica laboral, que é uma adaptação prática da ginástica localizada, só que ela é realizada dentro do ambiente de trabalho, com movimentos simples e curtos que previnem dores, reduzem tensões musculares e melhoram a postura. Então, quando eu falo de ginástica laboral, eu estou falando da ginástica que é adaptada para o ambiente de trabalho, que é justamente esse ambiente que eu estou trazendo vocês aqui na nossa aula de hoje, tá bom? Então, observem que as pessoas, geralmente, em ambientes como esse, elas ficam a maior parte do tempo sentada, mexendo aqui no computador. Então, esses exercícios repetitivos, às vezes, acabam ocasionando ali dores, né, nessas articulações e também a falta de circulação por ficar muito tempo sentado. Então, a ginástica laboral ela vem justamente para atender a essa demanda, para que você não sofra ali ao longo do tempo com essas lesões. Então, um dos principais objetivos da ginástica localizada é a redução
de dores e desconfortos musculares, justamente ocasionados por conta dessa inércia, né, ali de movimentos, muito tempo parado, ou então muito tempo fazendo o mesmo movimento, tá bom? Tem também como objetivo a compensação de posturas inadequadas, né? Principalmente quando você fica muito tempo sentado, às vezes você apoia de um jeito diferente ali, que acaba machucando a sua coluna. Então, a ginástica laboral, ela vem justamente para compensar essas posturas inadequadas. Ela vem também para prevenir lesões ocupacionais, que é justamente essas lesões por esforço repetitivo, né, que a gente muitas vezes acaba sofrendo justamente por estar fazendo o mesmo movimento por muito tempo. Ó, pessoas que estão ali no computador ficam muitas vezes com dores aqui na articulação, com inflamação, né, nessa articulação, e isso dói muito, tá bom? Também vem para melhorar a circulação e a mobilidade e aumentar o bem-estar e a produtividade desse trabalhador, porque trabalhador que sente dor, ele não produz direito. Então, é por isso que as empresas, muitas vezes, elas acabam investindo nessa ginástica laboral justamente para trazer mais saúde para o trabalhador e qualidade de vida para esse trabalhador. E a gente vai ver aqui a separação desses tipos de ginástica laboral, porque ela pode acontecer em momentos diferentes ali durante o período de trabalho. Nós temos a ginástica preparatória, que acontece antes do início do trabalho. Então, o trabalhador chegou na empresa, ele faz ali a ginástica laboral para prepará-lo para a atividade ali do seu trabalho ao longo do dia. Existe a ginástica laboral compensatória, que vai acontecer durante a jornada de trabalho, tá bom? E também existe a ginástica laboral de relaxamento ou de pausa ativa, que são aquelas pequenas quebras ao longo do expediente para fazer o trabalhador se levantar, aliviar as tensões das articulações, enfim, para trazer ali esse relaxamento durante o expediente. E também existe a corretiva, que é quando esse trabalhador ele já é acometido de algum problema, e aí ele vai ser mais para corrigir, né, para orientar para esses grupos musculares que estão ali sobrecarregados. E olha só que informação interessante. Qual é o tempo ideal de pausa durante esse trabalho? A cada 2 horas, o trabalhador tem que ter uma pausa de 10 minutos para aliviar as tensões da rotina, que é quando esse trabalhador vai levantar, vai alongar, vai fazer com que a circulação, principalmente nos membros inferiores, ela aconteça. Então, assim como na ginástica localizada, a laboral organiza suas práticas com base em objetivos claros e na escolha de movimentos específicos. Movimentos de mobilidade, alongamento e resistência muscular leve são derivados da lógica da localizada, mas são aplicados às demandas do trabalho. Então, a gente vê ali que a ginástica localizada, ela deu origem também à ginástica laboral, justamente adaptando ali esses exercícios para o ambiente de trabalho. Um outro tipo de ginástica que eu apresento para vocês é a ginástica funcional, que é um método de treino que foca em movimentos naturais do dia a dia, como agachar, pular, levantar, para melhorar a força, o equilíbrio, a flexibilidade, a resistência, trabalhando vários músculos ao mesmo tempo, otimizando o tempo e preparando o corpo para atividades diárias ou esportivas, sendo dinâmica, com circuitos e grande gasto calórico, mas exigindo atenção à técnica para evitar lesões. Então, a ginástica funcional, como é que ela vai funcionar? Através de movimentos naturais que vão imitar ações cotidianas. Então, observem bem aqui, ó, essas pessoas executando movimentos de ginástica funcional. Então, para que, por exemplo, que eu vou agachar? Porque quando eu vou pegar um objeto no chão, eu preciso agachar. Para que eu vou pular? Porque às vezes você precisa passar por algum obstáculo, então esse é o movimento natural do nosso dia a dia.
né? Por que que eu faço esse movimento aqui, ó, de ir para lá e para cá, né? Movimentos laterais, porque eu preciso ter agilidade. Eu estou caminhando na rua, vem uma bicicleta, vem um carro, vem alguma coisa, eu preciso me desviar, eu preciso ser ágil, porque se eu não trabalho essa capacidade física, é capaz de eu sofrer um acidente porque eu não consegui ter esse tempo de reação ali bem trabalhado para poder eu conseguir reagir dentro do tempo ali para me livrar daquela situação de perigo. Então, observem aí como a gente precisa desses movimentos no nosso dia a dia. E ele é um treino integrado que vai ativar ali múltiplos grupos musculares simultaneamente, o contrário da localizada que vai trabalhar grupos musculares específicos. Na funcional, nós vamos trabalhar o nosso corpo como um todo, tá bom? Geralmente ele é dado através de circuitos, feitos em circuitos com pouca pausa entre exercícios, aumentando o gasto calórico e o condicionamento, ou seja, é um exercício que demanda de bastante esforço, né, porque as pausas elas são curtas. Os equipamentos utilizados, geralmente é o uso do seu próprio peso, o peso do seu próprio corpo, mas também você pode utilizar elásticos, caneleiras, bolas, né? Ou seja, cordas. Esses equipamentos são auxiliares nesses exercícios, tá bom? Quais são os benefícios que eu consigo alcançar através dessa prática? Melhora da postura e da consciência corporal, ou seja, eu vou conhecendo mais o meu corpo. O desenvolvimento da força global, porque como eu trabalho o meu corpo como um todo, eu acabo desenvolvendo o meu corpo também como um todo, ou seja, a força global de todos os membros do meu corpo. O aumento da coordenação motora e da agilidade, olha só esse exercício aqui que ela está fazendo, vai trabalhar a agilidade, a coordenação motora. Vou ter também um maior gasto energético, por quê? Porque o exercício ele é bastante intenso, então dependendo da intensidade, o meu gasto energético ele vai ser maior, o que vai impactar na minha composição corporal, diminuindo o meu percentual de gordura e aumentando o meu percentual de massa magra, de massa muscular, o que é ótimo para a nossa saúde. Prevenção de dores músculo-esqueléticas, porque músculos fortalecidos, eles acabam condicionando uma melhor qualidade de vida, porque as dores elas vão ser menos existentes ali na nossa realidade, tá bom? Melhora da autonomia para atividades da vida diária, olha só que coisa interessante. Esses exercícios, eles vão nos dar autonomia para a nossa vida diária. Então, você vai poder fazer qualquer coisa sem sentir dor em qualquer fase da sua vida. Por isso que os exercícios físicos, eles são importantes, porque eles vão principalmente nos dar qualidade de vida, né? Imagina, você está na sua casa, está sozinho e você não consegue fazer determinada coisa dentro da sua casa que você precisa, porque você sente dor quando você faz aquela atividade. Então, os exercícios eles vêm para nos auxiliar justamente no nosso dia a dia, melhorando a nossa qualidade de vida. Ok? Então, nós apresentamos aqui 3 tipos de ginástica de condicionamento físico para vocês. E aí eu fiz um quadro comparativo para que vocês consigam observar a diferença entre as ginásticas apresentadas. Vamos ver. Então, na ginástica localizada, a gente vai ter o foco em músculos específicos do nosso corpo, tá bom? Por quê? Porque vai trabalhar de maneira localizada, de maneira específica. A estrutura dessa ginástica localizada, ela é fixa com séries e repetições, ou seja, ela é estruturada. Vocês observaram ali cada passo dentro de uma sessão de ginástica localizada que deve ser obedecida. E essa sessão ela vai ser estruturada com séries e repetições. Então, quando eu vou fazer agachamentos, eu vou fazer 4 agachamentos de tantas repetições. Isso daí vai depender de quem está comandando esse exercício, tá bom? Que é geralmente acompanhada e comandada por um profissional qualificado, um profissional de educação física. E a localizada, ela é ótima para fortalecimento específico. Então, como eu trabalho de maneira específica, eu vou ter resultados específicos, ok? A ginástica laboral, ela é uma ginástica localizada, adaptada para o ambiente de trabalho.
Então, quando eu falo de ginástica laboral, eu estou falando de uma ginástica que acontece dentro do ambiente de trabalho, que tem foco em prevenção de dores e compensações. Então, ela vai acontecer em diversos momentos ali do teu trabalho, né? E vai ter um objetivo de prevenir as possíveis dores que podem ser ocasionadas por esforço repetitivo, pela posição que você geralmente está ali fazendo ali dentro da sua função, do seu trabalho, tá bom? E ela vai contemplar movimentos mais curtos, simples e de mobilidade, justamente para trazer alívio para essas dores. Na ginástica funcional, ela já vai ter um foco mais em movimentos globais, porque ela vai atender o nosso corpo como um todo, vai desenvolver força, equilíbrio, coordenação e mobilidade, além de outras capacidades físicas também, e vai trabalhar o corpo como um sistema integrado e, principalmente, vai te preparar, porque justamente o nome dela, funcional, vai te preparar para as atividades do seu dia a dia, trazendo essa funcionalidade para as suas ações, essa funcionalidade para as ações que o seu corpo produz, tá bom? E aí, olha só uma coisa que existe em comum entre essas três ginásticas, que é justamente o ritmo e a música. Então, o ritmo e a música vai trabalhar de uma maneira específica em cada modalidade de ginástica de consciência corporal, tá bom? Como na ginástica localizada, a música ela vai ajudar a marcar o tempo das repetições. Então, geralmente, as repetições elas vão ser acompanhadas ali pelas batidas da música, né, dando mais ritmo a esses movimentos. Vai também facilitar a cadência dos movimentos. Então, você vai executando os exercícios, vai executando os movimentos e a música ela vai estar dando ali o ritmo para essa execução, tá bom? E vai manter também a motivação, né? Porque uma coisa é você fazer um exercício sem música e outra coisa totalmente diferente é você fazer um exercício ali embalado pelo som de uma música, né, que te empolgue ali durante o exercício. Você acaba até sendo estimulado a fazer mais ainda, tá bom? Na ginástica laboral, os sons, eles geralmente vão ser mais suaves, que vão trazer essa sensação ali leve, acolhedora no ambiente de trabalho, que ajuda também a criar um ambiente favorável ao relaxamento e à participação desse trabalhador nesse tipo de ginástica, ok? Na ginástica funcional, o ritmo e a música vão funcionar de que forma? Dinamizando os circuitos e sustentando o ritmo do treino. Lembra que a ginástica funcional, ela tem um ritmo mais acelerado, ela é mais intensa, então a música, ela também precisa ter essa batida mais intensa justamente para estimular o praticante a manter ali a sua execução ali durante o circuito, tá bom? Contribui também para a motivação e para a constância desse esforço. E agora eu vou trazer para vocês aqui um exemplo dessas ginásticas aqui e eu peço que vocês observem bastante cada movimento.
Muito bem, então vocês viram aí os exemplos que eu trouxe para vocês na prática desses 3 tipos de ginástica. E aí eu quero que vocês aí respondam para vocês mesmos qual é a necessidade que você acha que você precisa atender relacionada a tudo aquilo que a gente falou e qual prática de ginástica mais vai se adequar para responder a essa necessidade que você tem hoje. Eu já pensei aqui comigo, já sei qual é o que eu preciso, eu realmente preciso de uma ginástica localizada, principalmente para trabalhar aqui a região do abdômen, das costas, para deixar ali minha coluna bem alinhada e eu sentir menos dor, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, a gente fica por aqui e nos encontramos numa próxima oportunidade.